Bom dia, igreja. Uma alegria estarmos juntos, dando sequência à nossa série do que nós falamos quando falamos de. E nesta manhã nós vamos conversar sobre uma palavra muito comum no nosso meio, muito comum na nossa cultura, na nossa linguagem cotidiana até, que é o amor. E do que nós falamos então, quando nós falamos de amor? Se você puder já ir abrindo a sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, nós vamos concentrar a nossa reflexão nesse texto. Na primeira carta de João, nós temos diversos argumentos trazidos pelo apóstolo para que estas pessoas, já no final do primeiro século, quer dizer, muitas décadas depois da vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição e a ascensão de Jesus, muitas décadas que o Evangelho já vinha sendo pregado em um contexto judaico, em um contexto gentil, igrejas já tinham se formado em diversas localidades do Império Romano. João escreve uma carta que servia a atender os seus propósitos para que estas pessoas fossem auxiliadas para avaliarem a qualidade da vida cristã delas. Ele escreve um texto, se você tiver a curiosidade de ler esta carta, curta carta ao longo dessa semana, você vai perceber que ele aplica alguns testes pelos quais nós podemos avaliar aonde está o nosso coração, aonde está o nosso compromisso, qual é a qualidade disso que nós chamamos de vida com Cristo, de vida com Deus. Então ele nos aplica testes sobre o que significa andar na luz e andar nas trevas, o que é conhecer a Deus e o que é não conhecer a Deus, o que é amar. Ao fazer isso, ele nos entrega um texto maravilhoso, único no Novo Testamento, quase que um texto dedicado ao assunto do amor, de modo que rendeu a primeira carta de João este título, de a carta do amor. E quando nós pensamos em amor, nós precisamos talvez partir de um problema. Aquilo que as Escrituras nos apresentam a partir de Jesus Cristo, especialmente sobre o que é o amor, e a maneira como nós nos relacionamos com esta palavra, que dá nome a muitas coisas. E nós temos um primeiro problema, que é o próprio vocabulário. Nós temos uma única palavra para falar dos nossos amores, como temos uma única palavra para falar dos objetos do nosso amor. Essa é uma palavra que constantemente tem o seu significado alterado, redimensionado, redirigido. Amor pode significar muita coisa. Depende na boca de quem ele está e depende em qual contexto sociocultural ele se apresenta. Esta palavra se apresenta e é utilizada. Na carta, João nos apresenta primeiramente um problema relacionado aos nossos amores. Convido você a abrir aí em 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. Nesse texto nós lemos assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ele começa nos dando um alerta: não amem o mundo, e não amem o que há no mundo. Não ame o que o mundo lhes oferece. Não ame o mundo e nem aquilo que há no mundo. E ele explica: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele nos coloca diante de um alerta importante, porque você tem o amor às coisas do mundo, ao mundo e o que ele oferece, e o amor do Pai, estar em nós ou não estar em nós. É, portanto, um critério também de avaliação, de autoavaliação, que João está propondo no seu texto. Mas vamos refletir primeiro sobre esse amor. O fato é que nós precisamos de amor.
Seres humanos precisam de amor. Nós precisamos ser amados e precisamos amar. Isso é uma necessidade humana, porque Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. E a declaração da primeira carta de João sobre Deus, o que é? É que Deus é amor. Aquele que nos fez à sua imagem e conforme a sua semelhança é amor. Logo, nós estamos por simplesmente viver, respirar, estarmos aqui, nós estamos profundamente ligados com isso que nós chamamos de amor. Há uma necessidade, portanto, inerente a nós, por natureza humana, de amor. Esse texto nos alerta, então, quanto aos nossos amores. Por quê? O Deus que nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança, o Deus que é amor, o Deus que nos criou para sermos seres capazes de amar e de sermos amados, e isso se constitui para nós uma necessidade, este Deus, na sua Escritura, nos conta que o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, se desviou de Deus, preferiu ser Deus para si mesmo, preferiu viver independente de Deus, preferiu que a sua vida não tivesse mais o discernimento do bem e do mal, dependente da relação com Deus, mas procurou o caminho da sua autonomia, uma declaração de independência em relação a Deus, que fez com que os seres humanos passassem a viver sendo deuses, sendo senhores para si mesmos. Com isso, nós criamos isso que nós chamamos de cultura, com todos os seus aspectos positivos e negativos, como nós já estudamos algumas vezes aqui na Iba Viva. Isso significa que no nosso mundo, na nossa vivência, nós temos coisas que refletem o processo e o projeto de Deus para a sua criação, mas como também temos, e talvez a maior parte das coisas, diversos elementos da cultura que são opostos a Deus, opostos àquilo que Deus nos criou para sermos, em relação a Ele e em relação uns aos outros, em relação a nós mesmos e em relação ao nosso mundo existencial, o nosso meio ambiente. Esses desvios de propósito estabelecidos na criação por causa do pecado é o que gera diversos amores. E é justamente sobre isso que a gente conversa quando lê esse texto, nos alertando quanto a esses amores. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Ele usa uma palavra muito forte. Primeiro que quando ele fala sobre este amor, o amor que nós não devemos nutrir, ter pelo mundo e por aquilo que ele nos oferece, ele escolhe bem a palavra grega para dizer, que é justamente a palavra de amor para uma entrega, para uma profunda devoção. Não se devotem, não se entreguem, não se rendam. Essa seria uma boa tradução desta palavra amor neste contexto. Àquilo que o mundo lhes oferece. Ele fala sobre a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. A cobiça, no texto original, é uma palavrinha que significa algumas coisas. Em traduções mais antigas, você tem a palavra concupiscência, né? Mas como você não chama ninguém de concupiscente, quer dizer, não faz parte do nosso vocabulário essa palavra, as traduções mais modernas optam por palavras mais próximas à nossa realidade. Então, cobiça é sim uma boa palavra para traduzir a palavra grega epitumia, que significa desejo profundo, que significa uma vontade que dirige a nossa vida. É este desejo que parte lá de dentro de nós, que é nutrido, que é alimentado, e este desejo nos leva a agir conforme esse desejo. É um desejo que se torna o direcionamento, a bússola que guia a nossa vida. Então, se você tiver amor pelas coisas deste mundo, você cobiçará, você terá desejos profundos que você trará à realidade na sua vida, para aquilo que não é o amor do Pai, para aquilo que não é o projeto de Deus, como por exemplo, a cobiça da carne, a cobiça de tudo aquilo que pertence à natureza pecaminosa do ser humano,
tantas e tantas coisas, tantos e tantos itens que a gente chama de pecados, estão dentro disso que nós chamamos de cobiça da carne. A cobiça dos olhos, aquilo que os nossos olhos veem e passam a desejar, passam a querer ser como, passam a querer ter aquilo, passam a querer a viver de determinada forma. Tudo isso que entra pelos nossos olhos, que alimenta os nossos desejos, que nutre os nossos desejos e nos leva a agir de uma determinada forma. Como também a ostentação dos bens, quer dizer, a ideia de soberba, de uma confiança em si mesmo, confiança naquilo que se possui, como se aquilo que nós possuímos, sendo bens desejáveis, né? Bens que possam ser ostentados, demonstrados, se tornem a nossa fonte de segurança, a nossa fonte de estabilidade, o meio pelo qual nós somos vistos e reconhecidos pelas pessoas. A ostentação dos bens, a maneira como nós lidamos com as coisas e fazemos com que estas coisas garantam para nós aceitação, garantem para nós coisas como visibilidade, aplauso, inveja, quer dizer, quando eu tenho algo que mais ninguém tem, né? Você já viu aquelas coisas de itens exclusivos, né? Ou aquelas coisas que custam absurdamente caro e só foram feitas 300 no mundo, né? Coisas desse tipo. Quer dizer, ter aquele item me destaca dos demais. Construir determinado patrimônio me coloca em um patamar acima dos demais. Porque isso se torna para essa pessoa a sua fonte de segurança. Se torna para a pessoa uma fonte da sua identidade, do seu reconhecimento, da sua fama, portanto, do seu poder. Mas esse texto nos coloca diante de uma realidade. Se alguém ama o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Existe um preço amar este mundo. Existe um preço desejar profundamente o que este mundo tem a oferecer. E o preço é não ter o amor do Pai. O texto de João é muito claro com relação às possibilidades. Não tem como eu ter o melhor do que este mundo oferece e o melhor do que Deus oferece. Um ou outro. Um ou outro. Porque ele está falando dos nossos amores e não de itens que comporão a nossa casa. Ele está falando dos nossos amores, aquilo que direciona o nosso coração, aquilo que alimenta o nosso desejo e nos faz a viver, a agir de determinada forma. Os nossos amores versus o amor do Pai e o amor pelo mundo. Aqui se estabelece a ideia de mundo, não como o mundo físico, o mundo de um sentido geral, o cosmos, mas o mundo no sentido de um conjunto de crenças e de valores que se opõem a Deus. O mundo no sentido de crenças e valores que são contrários a Deus. É esta ideia de mundo que João está trazendo aqui. Por exemplo, o que é uma crença? A crença é que eu preciso ser amado e que eu mereço ser amado. Isso é uma crença, isso é uma convicção. Mesmo sem a gente verbalizar isso, você já vive por ela, porque isso faz parte da nossa compreensão como seres humanos. Nós somos seres capazes de amar e de sermos amados. Cremos que eu mereço ser amado, eu preciso ser amado. A crença desvirtuada do amor no coração do ser humano em seu estado de rebelião contra Deus, deixa de olhar para o outro. Mas se vê o ser humano sendo ele Deus para ele mesmo, sou eu que sou digno de amor. Eu é que preciso ser amado. Eu é que mereço ser amado. Isso é uma crença pelo qual as pessoas vivem. Isso é um problema que está presente em relações de amizade. Isso é um problema presente que causa destruição em lares, na relação de marido e mulher, de pais e filhos, filhos e pais, e assim por diante. A convicção, a crença de que eu estou aqui para ser amado, porque eu mereço ser amado. Quais são os valores que levam essa pessoa a agir de acordo com essa crença? Fazer coisas para que os outros me amem.
se comportar de uma determinada forma para que os outros me amem, ter coisas, possuir bens, possuir coisas que me façam ser visto, que me façam ser desejado, que me façam ser amado. Passamos a agir de acordo com a convicção de que nós devemos ser amados, de que nós merecemos amor, e o problema é que a gente busca agir para que os outros nos vejam, para que seres humanos deem a nós o amor que nós achamos que nós merecemos, para que pessoas nos amem da maneira como nós esperamos ser amados. Esse é parte do grande problema do amor. E há, portanto, conforme esse texto deixa claro para nós, uma íntima relação entre o amor e o desejo, a cobiça, esse desejo profundo que, alimentado, nos leva a agir. Porque nós desejamos aquilo que nós amamos, aquilo que nós julgamos preencher a nossa necessidade de amor. James Smith escreveu um livro chamado Você é Aquilo que Ama. Fortemente recomendo a leitura desse livro. Você é aquilo que ama. Em um determinado trecho do seu livro, ele escreve assim: o amor é como um piloto automático que nos orienta sem que pensemos a respeito. São nossos desejos que nos orientam e direcionam a alguma finalidade que nós consideramos ser uma vida boa. A versão do reino para a qual nós vivemos voltados, direcionados. Ser um humano é ser amante. Ser humano é amar algo acima de tudo. O amor faz parte da nossa constituição humana. Eu não sei quantos de vocês gostam de cinema, assistem séries, mas teve uma série chamada Dark no Netflix, não sei quantos de vocês assistiram essa série. E no início da segunda temporada existe um monólogo tremendamente impactante sobre este assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês. A série traz o seguinte texto no seu monólogo: o homem é uma criatura estranha. Todas as suas ações são motivadas pelo desejo. Seu caráter é forjado pela dor. Por mais que ele tente suprimir a dor, suprimir o desejo, ele não pode se libertar da escravidão eterna de seus sentimentos. Enquanto durar a tempestade dentro dele, não conseguirá encontrar a paz, nem na vida, nem na morte. E assim ele fará todos os dias o que for necessário. A dor é o seu navio, o desejo é a sua bússola. É só disso que o homem é capaz. Como o próprio título diz, uma visão tenebrosa sobre o ser humano, né? Uma visão sombria sobre este ser humano, mas em parte muito verdadeira. Porque capta uma primeira coisa: as nossas ações são motivadas pelo desejo. Nós nos enganamos achando que as nossas ações são motivadas pelo cálculo da razão. Nós nos enganamos achando que as nossas decisões são de fato motivadas por uma consciência de certo e errado e um discernimento para que a gente haja de acordo com a razoabilidade. Para que haja de acordo com aquilo que cremos de fato em Deus ou no código de valores que você crê, e a partir dali você haja. Não. A maior parte das nossas ações, a maior parte das nossas decisões são movidas não pelo cálculo da razão, mas pelos desejos que controlam o nosso coração. Somos movidos pelos nossos amores. Somos movidos por onde colocamos o nosso coração. E é justamente por isso que o coração, na Bíblia, é este centro que rege os nossos amores. É por isso que Provérbios nos fala que devemos cuidar primeiramente do nosso coração, porque é ele quem dirige a nossa vida.
O que é que sai do nosso coração? Aonde se direciona o nosso coração, os nossos amores? E é isso que dirige a nossa vida. Quando a gente coloca dessa forma, dá para perceber talvez com mais clareza, expresso na própria cultura, aquilo que João já vinha dizendo. Embora aqui como uma constatação de inevitabilidade. O ser humano é isso mesmo. Ele vai agir pelo desejo, ele vai viver pela dor, a dor é o seu navio, o desejo é a sua bússola, e é só disso que o ser humano é capaz. Mas se pela Bíblia nós podemos responder à cultura, nós temos algo a dizer sobre esta fatalidade. Não é só disso que o ser humano é capaz. O ser humano é capaz de ser diferente disso e encontrar uma forma de os seus amores serem colocados na pessoa certa, serem colocados na direção certa. E esta possibilidade de ser diferente disso não é uma conquista humana, mas o Evangelho, a graça de Deus. É em Jesus Cristo que descobrimos o que de fato é o amor e descobrimos o que de fato, como nós podemos viver satisfazendo essa necessidade natural humana de amarmos e sermos amados. A primeira carta de João, então, começa nos dizendo o amor de Deus por nós. Ela constrói, de uma forma espalhada pela carta, um raciocínio em que o amor é exposto como um movimento completo. O amor não pode ser entendido apenas como uma parte isolada dos 3 movimentos que nós vamos ver aqui nessa manhã. O primeiro movimento é o amor de Deus por nós. É o amor que surgiu não de nós, não dos nossos amores conhecidos, não dos nossos amores já vivenciados, mas por revelação, por manifestação de um amor que veio de Deus para nós. O segundo movimento são os efeitos transformadores deste amor de Deus em nós. E o terceiro movimento são os efeitos do amor de Deus a partir de nós e em direção ao outro. Os 3 pontos que nós veremos nessa manhã formam a ideia completa do que João apresenta para nós como amor. Começando com essa: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele começa nos apresentando, nesse ponto da carta, no capítulo 3, ele começa a entrar agora com as 2 pernas nos seus raciocínios, nos seus argumentos acerca deste amor e dos seus efeitos. Então ele começa dizendo sobre, abra os olhos, preste atenção, contemplem com os seus olhos, vejam a grandeza do amor que o Pai nos concedeu. Eu penso que João começar o seu argumento dessa forma, vejam, com que grande amor, ou como é grande o amor que o Pai nos concedeu, é para que nós já tenhamos em mente o seguinte: a partir do momento que nós contemplarmos a grandeza do amor que o Pai nos concedeu, nós jamais nos contentaremos com amores menores. Nós jamais buscaremos um amor menor. Vejam, contemplem como é grande o amor que o Pai nos concedeu. A pergunta que a gente pode fazer para esse texto é o seguinte: será que estas pessoas não viam esse amor? Será que esses irmãos, depois de tantos anos crentes em Cristo Jesus, será que eles não viam isso? Será que era necessário mostrar isso de novo? Parece que João julgou necessário mostrar isso de novo, por um motivo muito simples. Nós, diariamente, não vemos somente este amor. Nós vemos diversos outros amores em atividade. Nós vemos diversos outros amores que são desejáveis e que nos seduzem, de que nos trazem de novo aquela velha ideia de que nós
precisamos ser amados, nós merecemos ser amados e passamos a agir para que isso aconteça. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. É algo para que nós tragamos a nossa memória e diante dos nossos olhos diariamente. Lembre-se do amor. Diariamente, lembre-se como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O texto do capítulo 3, versículo 16, apresenta o seguinte na parte A: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Olha que interessante. Nisto conhecemos o que é o amor. Da mesma forma como a gente perguntou para o texto anterior de 3:1, será que eles não viram já este amor do Pai, a grandiosidade do amor do Pai? Não, certamente já viram. Era necessário trazer à sua memória. Será que eles não conheciam o que é o amor? Como cristãos, eles já conheciam, porque eles sabiam que era o amor, e eles sabiam que o amor é Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nisso conhecemos o que é o amor. Mas como cidadãos de um mundo que falava a língua grega, eles sabiam muito mais sobre o amor do que somente isso. Sabe o que é interessante no nosso problema de vocabulário, como eu disse? É que nós usamos exatamente a mesma palavra para diversos objetos de amor em língua portuguesa. Por exemplo, nós dizemos: eu amo o meu filho, eu amo o meu namorado, eu amo a minha esposa, certo? Nós também dizemos: eu amo ouvir música, como também dizemos: eu amo batata frita. Como se essas coisas estivessem no mesmo nível. Não é verdade? Todos nós sabemos que não estão no mesmo nível, mas o interessante é que é um mesmo vocabulário, uma mesma palavra para falar de uma diversidade de amores e objetos do nosso amor. Os gregos, por um outro lado, eles tinham outras formas de expressar esses diferentes amores e objetos de amor. Eles tinham uma palavra específica para o amor erótico. Eles tinham uma palavra específica para o amor ou o afeto por lugares, por coisas, por assuntos. Eu amo teologia, eu amo literatura, entende? Tem uma palavra específica para você usar quando você fala sobre isso, que não é a mesma coisa de um amor erótico. Você não tem amor erótico por literatura, entende? Como você não tem amor erótico por batata frita. Eles tinham ideias diferentes e palavras diferentes, portanto, para cada destinação do nosso amor. Eles tinham um amor, que era uma palavra específica, quando fala da amizade entre duas pessoas. Quando um amigo ama o outro amigo, quando ele expressa os seus sentimentos, que move ele em direção ao seu amigo, tem uma palavra específica, que não confunde o amor de uma amizade com o amor por coisas e amor por pessoa sexualmente falando. Não confunde essas coisas. Mas eles tinham uma outra, que é uma ideia de um amor altruísta. Um amor que abre mão de si. Um amor de generosidade. E esta é a palavra grega agape. Eles falavam sobre a agape quando falavam deste amor de entrega e de rendição. É o amor que o arrebata e, portanto, a ele se entrega. E é justamente esta palavra agape que recebeu dos primeiros cristãos um significado novo e totalmente precioso. Porque quando João fala de que assim conhecemos o que é o amor, é dessa palavra que nós estamos falando. É dessa agape que nós estamos falando. É dessa entrega, desse altruísmo, desse desprendimento, dessa generosidade com que vivemos, que ele utiliza para falar desse amor. Vamos continuar lendo um outro texto, 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Preste atenção, 3,16a, o texto que está projetado aí, ele já introduziu o assunto. Nisto conhecemos o que é o amor. 2 pontos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele já começa estabelecendo um ponto fundamental. Tudo aquilo que antes você conhecia por amor,
todas as ideias, conceitos, definições, vivências, práticas de amor que até hoje estiveram presentes na tua vida ou entre nós, na nossa cultura, agora estão redirecionadas, são ressignificadas. É nisto, é nesta verdade que de fato conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, o amor, como nós o conhecemos, ou do que nós falamos quando falamos de amor, é que este amor traz consigo uma história de um sacrifício. Uma história de entrega, uma história em que Deus enviou ao mundo o seu Filho para morrer por nós. Olha o que 4, 9 e 10 da mesma carta diz. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que interessante. Ele continua o raciocínio, mostrando para nós que o amor, de fato, só pode ser conhecido a partir de uma manifestação de Deus entre nós. Só pode ser conhecido, de fato, o que é o amor verdadeiro, o amor puro, o amor genuíno, o amor que coloca todos os outros amores no seu devido lugar. Por meio de uma revelação de Deus, uma manifestação de Deus entre nós. Que revelação de Deus é essa? Que manifestação de Deus é essa? Ele enviou o seu Filho unigênito a este mundo. Ele nos remete à história que ele conta no seu Evangelho. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Quer dizer, é uma história de sacrifício. Ele morre, oferece a sua vida como propiciação pelos nossos pecados. Mas o que este amor objetiva que você e eu vivamos? Ele tem como objetivo dar a nós, gerar em nós uma nova vida a partir do amor. Então o sacrifício como propiciação pelos nossos pecados tem um único propósito, que nós vivamos nele, e que nós vivamos naquele que é o amor. O Evangelho é a narrativa que conta como Deus nos amou, e nos deu uma nova vida nesse amor e orientada por esse amor. Manifestou-se um amor e agora a definição desse amor muda. É como se agora, naquele vocabulário dos gregos lá do tempo do Novo Testamento, surgisse a necessidade de reescrever um dicionário. A gente vai ter que atualizar esse verbete. Até então esse amor era altruísmo, era você abrir mão de si, etc e tal, só que agora esse verbete significa uma outra coisa. Significa não mais o altruísmo humano, mas significa a manifestação do amor de Deus por nós, que nos trouxe uma nova vida. É nisso que nós conhecemos o amor, é nisto que consiste o amor. C.S. Lewis escreveu um livro chamado 4 Amores. O último capítulo dele é sobre este amor, a ágape. E quando ele fala sobre esse amor, ele diz o seguinte: este amor que se manifestou, este amor que nós conhecemos exclusivamente por meio do sacrifício de Jesus, como uma manifestação de Deus entre nós, ele não suplanta os outros amores. Quer dizer, eu continuo tendo amor erótico, eu continuo tendo amor romântico, eu continuo amando coisas, assuntos e lugares, eu continuo amando o meu amigo, a minha amiga, eu continuo amando. Qual que é a diferença? Não são esses amores que agora dirigem a minha vida. O amor que dirige a minha vida é este amor que se manifestou entre nós. E porque este amor dirige a minha vida, eu amo direito. Eu passo a amar corretamente as coisas e as pessoas. Eu passo a ter uma relação onde não são as pessoas que me definem, não são as coisas que me definem, não são as pessoas que me dão o amor que eu desejo, porque eu encontrei o amor que eu desejo em Deus e em Cristo. Eu já fui amado. É com este grande amor que nós fomos amados. E tem mais, este amor que veio para nós não é uma resposta, não é uma reação. Não é alguém nos amando porque nós fizemos coisas para ser amados daquela forma, mas que Ele nos amou primeiro.
que veio dele e não de nós. É um amor que partiu exclusivamente dele. Ele diz então que quando este amor se manifesta e passa a nutrir a nossa vida, todos os outros amores assumem o seu devido lugar na nossa vida. Quando isso acontece, gente, esse é um assunto da carta que não cabe falar aqui, mas quando isso acontece, é este amor que lança fora o amor idolátrico. Porque este amor e esse desejo profundo que nos move, que nos dirige à vida, é o que o Novo Testamento chama de idolatria. É justamente por isso que o último versículo da primeira carta de João, qual que é? Filhinhos, cuidado com os ídolos. Filhinhos, cuidado com as imitações baratas de amor. Cuidado com as imitações baratas de verdade. Cuidado com as imitações baratas de satisfação de vida. Cuidado com a idolatria, cuidado com os ídolos. O segundo passo do movimento do amor é que o amor de Deus agora está em nós. Está em nós. E isso muda algumas coisas em nós. Aonde esse amor chegou, da maneira como fomos amados, coisas mudam em nós. Esse texto fala, no capítulo 3, versículo 1, agora lendo o texto todo: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Que coisa bonita. Quando ele fala da grandiosidade desse amor, ele não fala dos bens que nós recebemos como frutos desse amor. Ele fala de uma mudança de status na nossa identidade. Veja como é grande o amor com que o Pai nos amou. Agora você pode chamar Deus de Pai. Agora você tem um Pai. Agora, assim como Jesus, você pode chamar Deus de Pai. E o que você sabe sobre esse Pai, meu irmão e minha irmã, é que Ele te ama profundamente. É que Ele te ama absolutamente. E que não há amor maior. E que quando você experimenta o amor de Deus como pai e você como filho, você entende que agora eu não me contento com qualquer amor que seja abaixo desse. O amor pelo outro, o amor pelo sexo, o amor pelo dinheiro, o amor pelo poder, o amor por qualquer outra coisa. Isto são distorções e imitações baratas do amor que de fato nós precisamos para a vida e que justifica e redime todos os nossos outros amores. E este amor começa com esta afirmação fundamental: agora, este Pai nos amou e nós podemos chamá-lo de Pai e nos compreendermos como seus filhos e filhas. O texto segue, em outro momento, dizendo o seguinte: que este amor de Deus em nós é um amor em que nós podemos colocar absoluta confiança. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Se tem um problema relacionado aos nossos amores, é o problema da confiança. É ou não é? E como nós trabalhamos inconscientemente para resolver o problema da desconfiança ou da confiança nos nossos amores. Agora se manifestou um amor que você pode confiar, de olhos fechados, certos, de que esse amor jamais te decepcionará, jamais cessará. Não é o que Paulo diz no final do capítulo 8 em Romanos? Estamos certos de que não existe absolutamente nada, nem no céu, na terra, debaixo da terra, nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem ninguém, não há nada e nem ninguém capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eis aqui um amor no qual você pode colocar absoluta confiança. Porque todos os outros amores podem e vão nos trair em alguma dimensão. O texto nos diz que o amor de Deus em nós
expulsa todo medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse texto nos remete à história de Adão e Eva quando pecaram. Eles foram se esconder da presença de Deus quando ouviram os passos do Senhor andando no jardim na virada do dia. E eles foram esconder-se da presença de Deus. Aí Deus pergunta: homem, cadê você? Onde você está? Qual é a resposta do homem? Eu me escondi porque tive medo. De onde veio esse medo? O medo não é anterior ao pecado. Não existe medo antes do pecado. A relação é perfeita. Tanto que não tem medo que os animais se apresentam para o homem para que o homem dê nome aos animais. Não tem medo. A relação é perfeita. Como que você define essa relação perfeita? Amor. Porque a única coisa que é perfeita se chama amor. E este amor é Deus. Mas ali se introduziu uma outra coisa que não é Deus. E qual é o primeiro sentimento do ser humano? Medo. Porque o medo supõe o quê? Castigo. O medo supõe o quê? Culpa. No amor, neste amor que conhecemos em Cristo não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aonde você tem vivido, meu irmão e minha irmã? No medo ou no amor? Em qual casa você tem habitado? A casa do medo, da culpa, da punição e do castigo? Ou a casa do amor? Qual é a sua habitação? Este texto todo que nos fala sobre os efeitos do amor em nós, pode ser ilustrado na relação de Jesus com o seu Pai. Quer dizer, se o amor nos possibilita chamar Deus de Pai, nada melhor do que olhar para a relação do Filho unigênito com o Pai, para entendermos o que é ser pai e o que é ser filho. Então, quando a gente olha para a relação de Jesus com o Pai, a gente encontra muitos textos, mas um em especial que fala disso. Olha só, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, em que Mateus narra para nós a cena do batismo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. O que o Filho ouve do Pai no momento do seu batismo? A afirmação de que este é o meu Filho amado, este é o meu Filho, e este eu amo, e eu o amo. Este é meu Filho, e eu o amo. O que acontece imediatamente depois? É a sequência do texto, tá, gente? Pode conferir na sua Bíblia depois. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que é a tentação de Satanás para Jesus? Duvidar da palavra da boca do Pai que diz: você é o meu filho e eu te amo. Qual é a tentação? Não são fazer aquelas coisas, mas fazer aquelas coisas propostas por Satanás como uma prova de que aquilo que saiu da boca do Pai era verdade. Então testa o Pai, vamos testar se é verdade. Eu não preciso testar. Por quê? Porque eu sei quem disse: este é o meu Filho amado. Eu sei quem disse, eu não preciso testar. A palavra dele não precisa de testes, a palavra dele não precisa de provas. Eu já sei quem disse, e é isso que me basta. Qual foi a resposta de Jesus, citando Deuteronômio 8? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se foi ele quem disse, eu confio. A relação de Jesus com o Pai é uma relação de fato de amor, em que ele confia no Pai e ele se entende como filho.
em que ele sabe que neste Pai, no que ele diz, ele pode confiar absolutamente, e ele pode entregar a sua vida a ele, sem medo algum, mesmo sabendo que o final da sua trajetória era o sacrifício, a morte de cruz, e ele vai sem temor e sem medo, porque ele sabe de quem é o plano e quem é o Pai. Por fim, esse texto nos leva a considerar também um último passo e o último ponto, o último movimento deste amor, que é o amor de Deus a partir de nós. Você pode perceber que todos esses textos estão interligados. Eu só separei as partes para a gente entender separado, mas você pode perceber que tudo isso que nós falamos até agora, no texto de João, está interligado, está unido, está na sequência. A gente só foi quebrando as partes entre parte A e parte B e assim por diante. Olha a sequência desses textos sempre. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. O que o amor de Deus fez em nós? Nos deu a consciência de filhos e o privilégio de chamar Deus de Pai. Gerou em nós uma confiança absoluta neste amor e não mais em nenhum outro amor. E deu também para nós a segurança de que este amor expulsa fora todo medo e podemos viver somente pelo amor e não mais pelo medo. Agora, este amor produz um efeito a partir de nós e que afeta onde? As nossas relações horizontalmente falando. Este amor de Deus chega a nós e tem o movimento completo aonde? No amor ao próximo. Então não pode ser só o amor de Deus por nós, ou o amor de Deus em nós, porque se não tiver o amor a partir de nós em direção ao outro, ao próximo, o amor não teve o seu movimento completo. É nisso que consiste o amor. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Alguns versículos mais para frente, olha o que esse texto diz. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida em si mesmo. Qual é a primeira verdade aqui? É que o amor de Deus, a partir de nós, não odeia o irmão. Não alimenta rancor. Não guarda rancor. Não alimenta desejo de vingança. Não alimenta o desejo de mal para o outro, de destruição do outro, de ruptura, de violência ou de morte em relação aos nossos irmãos. Este é o amor que não vem do Pai. O amor que vem de Deus, que nos transforma e que de nós vai ao encontro do outro, é um amor onde não há o ódio, não há a ruptura, não há a quebra, não há o desejo de maldade, não há reações de violência ou qualquer outra coisa. Ele faz exatamente o oposto disso. Olha o que o texto nos diz em 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E como o texto continua, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Percebe o movimento completo? Nisto consiste o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, mas tem uma vírgula e não um ponto final. O que segue? Nisso conhecemos o que é o amor. Veio de lá para cá e agora vem daqui para lá. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O texto segue. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Qual é a verdade aqui? É que o amor de Deus a partir de nós, ao invés de odiar o irmão, cuida do irmão.
Essa história me lembra de um texto que acontece lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9, quando você tem a cena de Caim e Abel, e aí o texto diz: então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Ele tinha matado o irmão. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Porque é justamente sobre Caim que João está falando lá na primeira carta. Qual é a resposta correta a essa pergunta retórica de Caim? Sim, Caim, você é o responsável pelo seu irmão. Porque eu te fiz cuidador do próximo. Porque em você se expressa o meu amor, e não os seus desejos, e não os seus amores. A resposta correta a Caim é: sim, Caim, você é o responsável pelo seu irmão. O amor de Deus a partir de nós cuida do irmão, assume a responsabilidade pelos irmãos, da mesma forma como Jesus Cristo assumiu a responsabilidade por você e por mim, e fez o que nós de fato precisávamos. E por fim, o amor de Deus a partir de nós tem uma outra manifestação importante. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Visto que assim Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha o que o texto diz na sequência: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós, perfeito, completo em nós. Qual é a verdade aqui? O amor de Deus a partir de nós manifesta a presença de Deus entre nós. Quando pessoas amam o próximo como Deus nos amou, o que está se manifestando ali? A presença do próprio Deus, que é amor. Isso me lembra uma outra cena, que está lá em Gênesis também, capítulo 33, verso 10. Essa conta a história de Esaú e de Jacó, e de uma história de ódio, uma história de amores, uma história de desejos, a história de um desejo de um irmão por um prato de lentilhas que satisfizesse a sua fome, sua vontade de comer depois de uma frustração pessoal. O desejo de uma mãe e de um filho, de que o filho mais novo ficasse com os direitos do filho mais velho. E são estes desejos e estes amores que levam os personagens a interagir entre si, a se antagonizarem na narrativa, justamente esses amores. Muitos e muitos anos depois de todos os conflitos estabelecidos, de todas as consequências da traição, do pecado, enfim, há o tempo oportuno para que Jacó e Esaú se reencontrem. E a cena está montada para acontecer uma verdadeira carnificina. É o dia da vingança. É o dia de colocar os pingos nos is. É o dia de Jacó pagar pelo crime que ele cometeu contra mim. E quando esse encontro acontece, Esaú, surpreendentemente, não quer se vingar de Jacó. Perdoa Jacó, abraça Jacó, beija Jacó. E quando Jacó olha para Esaú, ele diz algo surpreendente também. Não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte. Preste atenção, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Como exatamente Jacó contempla a face de Deus na face de Esaú? A face de Deus é a face do amor, e o amor perdoa. Aonde o amor se manifesta, há uma restauração. Aquilo que está quebrado é restaurado. Como Paulo diz em Colossenses, o amor é o elo perfeito.
É Ele que une de modo que você já não consegue mais perceber que eram dois. Contemplar a tua face é como contemplar a face de Deus. Essas são as palavras de Jacó para o seu irmão Esaú, num contexto onde o medo estava estabelecido. Jacó tinha dividido a família em partes, rebanhos, servos, etc., para que se Esaú matasse só uma parte, a outra parte pudesse fugir. É desse tipo de medo que nós estamos falando. Mas essa história que era para terminar numa tragédia, num banho de sangue, termina em reconciliação. E esta é a experiência de Jacó. Contemplar a face do perdoador é contemplar a face de Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra exposta, diante de tudo aquilo que nós podemos conhecer sobre o amor, sobre o Senhor, sobre tudo o que o Senhor é, o Deus que é amor e que veio nos alcançar, veio se manifestar como é entre nós, amor. Esse Deus que ao manifestar esse amor em nós, nos transforma de dentro para fora, nos dá uma nova consciência em que somos os seus filhos amados, e por esta razão, caem por terra todos os nossos desejos de usar as ferramentas humanas para amarmos e sermos amados. Obrigado, Senhor, porque o amor que de fato precisamos já foi manifestado. E é com esse amor que nós fomos amados. E é com esse amor que agora amamos. E é com esse amor agora pelo qual nós vivemos. Obrigado, Senhor, porque através de nós, o seu amor continua a agir na terra. Porque através de nós, das nossas ações, da nossa abnegação, das nossas ações voltadas ao nosso próximo, em benefício do outro, o Senhor continua se manifestando entre nós. Obrigado, Senhor, não apenas pela bênção de termos sido amados, mas porque agora nós também podemos amar da mesma forma como fomos amados. Obrigado por redimir os nossos amores, redimensionar a nossa compreensão do que é amor e nos dar uma nova vida em que o amor é que nos dirige. O verdadeiro amor de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. O verdadeiro amor que lança fora todo medo. O verdadeiro amor no qual podemos verdadeiramente confiar. Em nome de Jesus. Amém.